PHN tá on, meu irmão. Simbora! Essa você conhece, hein, Simbora aí. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade. Quando dois ou mais estão reunidos, Ele está no meio. Canta aí. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ju! Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Banda PHN na gruveira, vai! Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Levanta o bracinho e canta aí. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Oh, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. 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 É isso aí, minha gente do Brasil, do mundo, das galáxias distantes. Sejam muito bem-vindos. Esta emissora é a Canção Nova. Este é o programa PHN. A gente não vai se cansar nunca, viu? Nunca, de propagar essa proposta. Porque essa proposta, ela não é uma proposta somente da Canção Nova. É uma proposta da igreja. E não somente da igreja. É uma proposta vinda direto de Deus para nós. Sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. Como é que a gente começa a santidade? No dia que se chama hoje, dizendo hoje não ao pecado. Vamos dizer não ao pecado? Ah, mas é difícil demais. Claro que é. Por isso que é um desafio. Ninguém falou que seria fácil, apenas que valeria a pena. Isso aí é Dom Bosco, viu? Ninguém falou que seria fácil, apenas valeria a pena. Então vale a pena demais. E por isso, mais uma vez, estamos aqui na Canção Nova, cantando, gritando, falando dessa proposta do por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Beleza? Então fica aí, porque a história de hoje, meu querido, minha querida, a história de hoje é pra arrebentar, tá certo? O cara nasceu praticamente dentro de uma zona de prostituição. E hoje, você não imagina o que esse cara tem feito a serviço de Deus, tá certo? Deus age demais nesse cara, e ele vai contar a história da vida dele, e ele vai falar pra gente dos prodígios que Deus tem realizado através dele. Então fica aí, não sai daí não, tá bom? Deixa eu mandar os boa noites de hoje
Primeiro no meu lado esquerdo aqui, essa banda maravilhosa, banda PHN. Ele está de volta, viu, gente? Nosso batera ali, o Rainan. Maninho, seja bem-vindo, viu, cara? Você é da casa, meu, e não sai mais. Isso aí, Rainan, nosso batera, na noite de hoje. No contrabaixo, sempre ele, Samuel Ferreira, grande compositor, produtor musical. É um cara já do PHN, tem um coraçãozão, canção nova, por isso está com a gente aqui, bem-vindo, irmão. Satisfação, viu? Ali, o João Abreu, caçula da banda, manda demais ali nas guitarras, cara, gente boa também, produtor musical também, viu? Esse moleque aí vai longe ainda, tá bom? Bem-vindo, irmão. E nos teclados, nosso famoso Junis, o Juninho, diretamente da cidade de Lorena para as galáxias. Bem-vindo, irmão. Hoje com o seu teclado, piano, meio, sei lá, tudo junto ali. E bom, mano, tamo junto. E do meu lado direito aqui, claro, primeiro à minha frente aqui os nossos câmeras. Valeu, galera, Deus abençoe vocês aí. Pessoal da Central Técnica, produção, Karina e nós ali no controle ali. A Bia, nossa diretora. Bia, é nóis, viu? E aqui do meu lado direito o padrão. E aí, Peter, boa noite, Deus abençoe. Isso aí, padre, mais uma terça-feira, graças a Deus. Mais uma terça-feira aqui buscando viver o PHN, a santidade. Isso aí, e a história de hoje é paulada, né, padre? Aguarde, fique aí, pare aí, observem essa história, porque é uma história de conversão para você também, vai te inspirar muito. Legal. Bom, aproveitar que eu estou pertinho do padre aqui. Padre, final de semana estaremos juntos em missão PHN, viu, gente? A novidade do momento, qual que é? Nós vamos começar a sair em missão pelo PHN, com o PHN, levando o PHN. E o tema desse 2021, 2022, até o acampamento PHN, o tema das nossas missões é Aviva a Tua Igreja, tá bom? Em cima da música do Padre Gilberto, né? A espera da promessa. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Música massa demais. Vamos eu e o Padre Gilberto para Presidente Venceslau. Só que deixa eu dar um aviso para você. Essas missões, elas seguem, assim, rigorosamente os protocolos de segurança. Então, você tem que fazer uma inscrição, tá bom? Porque tem número limitado. Então, põe na tela aí, o pessoal da direção aí do programa, Bia, coloca aí no GC o telefone, olha só, não vacila, você que é de Presidente Venceslau é pertinho de Presidente Prudente, tem outras regiões ali ao entorno, tá vendo o telefone? No telefone ali você faz a sua inscrição, tá bom? Nós estaremos juntos com esse instituto aí, ó, Anima Cristão, uma galera que tem um trabalho maravilhoso, né? Inclusive, eles fizeram a doação dessa nossa logo aqui do PHN, ó. Olha só. E essa mesa também, foram eles que doaram, para você ter uma noção do tamanho da parceria que nós temos com o Instituto Anima Cristão. Ó, a mesa que bonita. Então, faça a sua inscrição pelo telefone, não perde tempo, tá bom? Antes de acabar o programa, se você é daí de perto, faça a sua inscrição. Tem gente agora nesse telefone, que é o WhatsApp também, tem gente agora apostos para poder fazer a sua inscrição, tá ok? Então, estaremos juntos em missão, vai ser maravilhoso, né? Muito bom, a primeira vez que eu vou lá, ainda não fui lá, não. Primeira vez que nós saímos juntos com essa missão, isso, né? Vai é isso ser aí. muito bom. E fica a dica para você, quer a missão PHN aí na sua cidade? Então fique esperto, tá bom? Pode mandar pelo nosso Instagram ou também pode mandar o contato para o nosso departamento de eventos. Como é que eu faço para achar o departamento de eventos? Fácil, tá? Ó, tá aí o Instagram, tá? Você pode mandar pelo Instagram também, que a gente vai encaminhar para o departamento de eventos, na verdade. Mas você pode mandar, claro, direto para o departamento de eventos também, beleza? Cançãonova.com, lá no site, cançãonova.com/eventos. cançãonova.com/eventos. E aí você vai cair direto no departamento de eventos lá, você vai saber todos os contatos, telefone, e-mail, tudo para você levar uma missão PHN para sua cidade com esse título, tá? Nesse 21, 22, Aviva a Tua Igreja, até o acampamento PHN, tá certo? E aí depois a gente muda o tema mais uma vez. Tá ok? Beleza? Vamos lá?
vamos preparar aí então a casa para receber o nosso convidado de hoje. Ele é incrível, viu? Ele é um grande homem, viu, gente? Conosco no PHN para partilhar a vida, contar a sua história, Thiago Dutra. Chega pra cá, meu irmão. Senhoras e senhores, Thiago Dutra no programa PHN. Que satisfação, meu irmão. Honrado por você aqui, viu? Bem-vindo. A alegria é minha de estar aqui no PHN, na Canção Nova. Muito, muito bom estar com vocês. Tenho certeza que foi Deus que preparou essa noite para nós. Então, uma alegria imensa estar aqui. Legal demais. E o Thiago, gente, ele não veio sozinho. Tem uma plateia aqui animadérrima, tá? Animadérrima. Tá aqui, a galera veio com o Thiagão, o pessoal é da comunidade, são amigos, como é que aqui é? está o cofundador da comunidade, que é o Felipe, a Adriana, e essa galera animada aqui eu conheci vindo para cá. Ó, que massa, que legal. Eles vieram lá de Camboriú, ali, Balneário Camboriú, estão aqui conosco. Então, Deus nos uniu aqui nessa noite. Legal. O Pélix está tentando pegar a imagem ali. Tá meio escuro, né, gente? O lado ali da parte ali. Fica um pouquinho difícil pegar. Chega mais para perto aqui, gente, para tentar pegar a luz aqui, ó. Aí facilita para vocês parecerem aí. Ó a galera aí, gente. Ó que legal. Beleza, bem-vindos, viu? Ó, sessão VIP essa aí, viu? Que legal. Beleza, bem-vindos, gente. É sempre bom ter gente em casa, né? Aqui na Canção Nova. E, claro, né, a gente está aí com as normas, os protocolos sanitários, tudo direitinho. Por acaso, se você estiver pela região aqui, quiser participar do programa PHN, você pode, tá? Tá aqui, é no Rincão do Meu Senhor, tem as cadeiras aqui, tudo distanciado, bonitinho. Numa dessas, se você estiver por aqui por perto, se você for da região aqui do Vale do Paraíba, programa PHN ao vivo e você pode vir aqui participar com a gente, tá bom? Thiagão, mas vamos lá, irmãos, sem delongas, cara, que história, assim, maravilhosa, não pelo que você passou, mas pelo desfecho, pela intervenção de Deus, do como Deus interveio na sua história e como você hoje tem sido ferramenta nas mãos de Deus. Olha, eu nunca me canso de falar aqui, Thiago, que a gente não traz aqui exemplos de perfeição, porque nós não somos perfeitos, tá? Longe de nós essa pretensão de trazermos aqui exemplos de perfeição. Não é o exemplo de perfeição, mas nós trazemos aqui histórias que são, sim, exemplo para nós de luta, tá? Porque o PHN, o Por Hoje Não Vou Mais Pecar, essa luta contra o pecado, como o próprio nome diz, é uma luta. E como diz o Monsenhor Jonas, a Bíblia, luta é luta, né? E trazer pessoas que lutam por esse propósito é maravilhoso, anima a fé da gente. Então, é essa história que nós vamos conhecer um pouquinho do Thiago. Conta pra gente, Thiago, um pouquinho, como é que Deus, cara, entrou na sua vida. Que idade você tem, Thiago, hoje? Eu tenho 29 anos. 29 anos. 29 anos. Como é que Deus entrou na história do Thiago? A minha história é uma história diferente, começa diferente do contexto assim convencional. A minha mãe biológica, ela tinha 19 anos de idade e ela trabalhava na casa do meu pai biológico como empregada doméstica. E ela era incentivada pela minha avó biológica, mãe dela, a se prostituir para colocar dinheiro dentro de casa. Então, meu pai tinha 60 anos de idade, ela tinha 19, uma diferença imensa. E meu pai quis ficar com ela, né, ter relação sexual com ela. E eles tiveram uma relação sexual e ela ficou grávida de mim nesse contexto, né, num contexto de prostituição. A minha própria avó biológica incentivava as filhas, né, a se prostituírem. E se não quisessem, se ficassem grávidas e não quisessem ficar com um filho, que elas mesmas abortassem, porque ela mesma já havia feito mais de um aborto. Então, diante de tudo isso, dessa realidade de rejeição, Madre Teresa de Calcutá diz que pior do que a fome, pior do que algumas doenças é a dor da rejeição, foi que eu fui concebido. Mas eu acredito que muito mais do que rejeitado, eu fui amado. A palavra de Deus lá em Jeremias diz assim, né? Que ainda no ventre da nossa mãe o Senhor nos amava. E quando você falava da luta, eu me lembrava, todo mundo luta. Não é
é uma exceção. Você que está lutando por algum objetivo, você que está lutando por uma realidade, não é uma exceção. Todos nós somos chamados a lutar. Todos os dias Deus nos convoca para lutar. E eu gosto de falar de luta, porque eu fundei uma comunidade chamada Exército de Maria. E a própria igreja, a igreja que está aqui na terra, é chamada igreja militante. Ou seja, a igreja que é a esposa de Cristo, que luta. Então foi nesse contexto familiar complicado que eu nasci, que eu fui gerado, né? Quando eu nasci, com 9 meses, a minha mãe me teve dentro de casa, estourou a bolsa, ela saiu para fora de casa, procurando alguém que levasse ela para o hospital. E eu nasci no dia 1º de janeiro de 1992. Para mim é um sinal profético. Porque o dia 1º de janeiro, além de ser o Dia Mundial da Paz, é o dia da Santa Mãe de Deus. E nós somos uma comunidade, depois mais para frente, eu fundei uma comunidade que é totalmente consagrada a Jesus por meio da Virgem Maria. Então, para mim, é um sinal de que, como se Deus falasse assim para mim, Peter, eu sou o teu pai. E além de ser o teu pai, eu te dou uma mãe, que é a Virgem Maria. É como se, você sabe que todos nós somos filhos adotivos. Todos nós somos filhos no Filho. Se nós hoje podemos chamar Deus de Pai, é porque Jesus assinou a nossa carta de adoção. De que forma? Na cruz com o seu sangue. Eu que estou aqui, o Peter, todos nós, você que está em casa, você é filho de Deus, também adotivo. E eu costumo dizer que Deus acabou com a orfandade. Porque por meio de Jesus nós temos Deus por Pai. Podemos chamá-lo de Papai, Abba Pai. E além de tudo, no alto da cruz, Jesus diz, né? Eis aí tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então Jesus acabou com toda a orfandade. Você tem um pai que é Deus e que te ama, e que quer te ver bem, e quer te levar para o céu. E você também tem uma mãe que quer cuidar de você, e quer te levar a Jesus, que te leva até Deus. Você falou da sua mãe, Tiago, mas teve um momento da sua história que você teve um reencontro com a sua mãe biológica. Conta primeiro o porquê da separação e como foi esse reencontro com a sua mãe biológica. Então imagina comigo, se a minha própria avó biológica incentivava ela a fazer o aborto, se não quisesse ficar com a criança, a abortar, quando eu nasci, porque minha mãe, né, se insistiu, e eu vejo isso também, a graça da misericórdia de Deus, né? Ela poderia ter me abortado, ela poderia ter interrompido a gravidez. Ela não chegou a tentar te abortar, Não, até onde eu sei, não. Ela não tentou me abortar, mas ela lutou até o fim para me ter. Com certeza ela pensou em abortar. Porque imagina, uma menina de 19 anos e a sua própria mãe biológica. O incentivo todo, né? De abortar, a minha avó incentivando, falando, não, você não quer ficar. E ela também não me queria. Então, quando eu nasço, a minha avó biológica não me queria dentro da casa dela. E aí começa uma trajetória assim. A minha mãe biológica começa a morar na rua, começa a dormir comigo na rua e não saber o que faz comigo. Engraçado que ela não tinha leite, acho que por conta da situação emocional, ela não conseguia me dar a amamentação, que é muito importante. Então eu gritava de fome, como todo bebê. Você que tem um bebê em casa, você sabe como é que é, né? Ele grita de fome. E aí eu comecei a gritar de fome, porque ela não tinha leite. E ela conseguia um calmante, então ela quebrava o calmante em vários pedacinhos e me dava um calmante para mim dormir, porque assim eu parava de chorar e dormia. Então foi assim que começou a minha história. E o meu pai biológico, ele já era idoso, né? Assim, já tinha, desculpa, eu sei que tem 60 anos, né? Não chamando de velho, mas já era idoso e tudo mais. E não tinha muita força e tal. Até ele tentou convencê-la a ficar comigo, mas não tinha condições nenhuma. A minha avó biológica não queria que eu ficasse. Além de tudo, Peter, a minha mãe biológica era abusada sexualmente pelo seu próprio pai. Então isso, né, é um pecado muito grave. E tudo isso, tudo aquilo que a criança passa no ventre da sua mãe, pode afetá-la de forma positiva e negativa. Nós trazemos uma herança também emocional, nós trazemos também uma herança espiritual. Então imagina a herança que eu trazia. Mas eu acredito que a graça de Deus e a misericórdia de Deus é maior do que qualquer maldição. Então foi assim que eu nasci. Agora, nesse ambiente, porque é bem providencial, nós temos começado desse jeito, porque a gente acredita que na Canção Nova tudo é providência. A gente já começou falando do seu contexto, do contexto de vida ali que a sua mãe vivia,
já falamos do como foi difícil para sua mãe administrar uma criança que a mãe dela estava incentivando o aborto, e aí cuidar de você não foi fácil, porque teve que fazer isso praticamente sozinho. Mas em tudo dá para perceber a intervenção de Deus. Por isso que eu digo que é providencial, Tiago, a gente ter começado já falando dessa parte da sua vida, porque a gente fala com pessoas, né? Estamos aqui com câmeras à nossa frente, mas no PHN, nós aqui que estamos aqui, nós estamos falando com pessoas. Talvez você se sinta hoje uma pessoa desprezada pelas pessoas, desprezada talvez até por Deus, porque você reza e parece que Deus não te ouve, não te atende, né? E aí parece que a gente se torna um equívoco neste mundo. Parece que eu nasci e eu fui um erro. Eu não fui pensado, eu não fui desejado. Você chegou a pensar sobre isso, Tiago? Puxa, cara, eu não fui desejado. Passou pela sua cabeça isso? Então, aí que entra uma outra parte da história que nós já temos que entrar. Porque eu não posso falar disso sem citar essa situação. De um lado, então, tinha uma adolescente, uma jovem, super jovem, 19 anos, que teve um filho e não podia ficar com o filho porque não tinha condições nenhuma. Ela não tinha condição, estrutura familiar, estrutura emocional, não tinha apoio nenhum de ficar comigo, de ficar com o seu filho. Do outro lado, existia um casal que há 10 anos estava tentando engravidar e não conseguia. E agora estou falando dos meus pais adotivos. A minha mãe, Peter, que chama Beatriz Dutra Silva, a dona Beatriz e meu pai, Mário Antônio da Silva, eles estavam tentando engravidar faziam 10 anos. E é engraçado que vários casais que querem engravidar, às vezes, mesmo sem saber da minha história, me procuram pedindo oração para engravidar. E aí, ela ficou 10 anos e tal, e quando eles viram que não tinha jeito mesmo, meu pai chegou no sacrário, meu pai frequentava a paróquia, e ele chegou no sacrário e falou: Jesus, eu não sei como vai ser, mas eu quero ser pai. E logo, um tempo depois, ele recebe a notícia de que tinha uma criança que precisava de uma família, e meu pai e minha mãe me acolheram assim como eu estava. Eles me geraram no coração, né? Os pais adotivos, eles não geram no ventre, mas geram no coração. E aí o que acontece, Peter? Lógico que existiam as marcas na minha história. Existiam as marcas no meu inconsciente. Existiam as minhas dores. Mas Deus usa de pessoas para nos amar. Deus usa de pessoas para fazer a gente experimentar a sua misericórdia. E meus pais, o doutor seu Mário e a dona Bia, eu tenho 1,87 m, minha mãe tem 1,49 m. Eu brinco com ela que ela é quase anã. E meu pai tem 1,60 m e pouco. Meu pai é loiro, do olho claro. Minha mãe é branca, né? Eu sou negro, tenho 1 m, como eu falei, sou bem maior do que eles. Eles me amaram de tal forma que em casa eu experimentei o amor de Deus. Sendo adotivo, eu experimentei o amor de Deus. Então, na verdade, toda essa, para mim, nossa, eu não fui querido, mas minha mãe sempre, meu pai sempre faziam um esforço de falarem: olha, muito mais do que rejeitado, você é amado. Meu pai falava assim, ó, e é por isso que eu sou muito devoto de São José. Estamos no ano de São José. E eu amo São José e tenho vários testemunhos do que São José pode fazer, né? Jesus faz, com a intercessão do glorioso São José, Nossa Senhora, claro. Meu pai falava assim: olha, Tiago, assim como São José é pai adotivo de Jesus, eu sou seu pai. Como eu nasci perto do Natal, não era muito longe do Natal, eles contavam: então, a gente não conseguia ter um filho da barriga. Então a gente pediu um filho para o Papai do Céu, ou às vezes falava para o Papai Noel, e aí você veio. E aí minha mãe conta que, e eu lembro disso, né? Porque marcou muito. Às vezes quando eles me contavam isso, porque não tinha como esconder, então desde criança eles foram me preparando, me contando a minha história, eu olhava para minha mãe e falava: mas eu queria ter nascido de você. E eu lembro da lagriminha escorrendo assim. E ela me abraçava. Então, eu não tive muito tempo assim, de fazer essa pergunta, de concluir essa pergunta na minha cabeça, né? Eu não fui rejeitado, porque não deu tempo, porque meus pais foram um instrumento de amor, o amor de Deus, a misericórdia de Deus na minha vida muito forte. Isso não significa que eu não tive os meus complexos, não tive meu problema de auto-rejeição. Imagina, eu olhava para os meus primos, olhava para a minha família, tanto minha família materna quanto a minha família paterna, eles eram completamente diferentes de mim fisicamente.
Apesar que os filhos adotivos pegam muitos traços emocionais dos seus pais. Sim. Mas eu olhava para eles e falava, tem alguma coisa que, né? Sempre entendia que tinha alguma coisa errada. E sabe o que acontece? Parece que o diabo, nosso inimigo, nós não podemos esquecer, quando ele sabe que a gente tem uma ferida, ele pega, e se essa ferida não está curada, ele nos machuca através daquela ferida. Então, às vezes, eu escutava um comentário, mesmo pequeno, um comentário maldoso. Meu pai saía comigo, né? E aí todo mundo fazia perguntas maldosas para ele. Meu pai caçava briga, meu pai é colérico, né? Os temperamentos. Meu pai é bem assim bravo, um homem com um coração gigante, mas ele às vezes arrumava briga. Tudo isso porque eles sentiam que eu era realmente filho. Não era uma segunda, como se fosse uma segunda classe de filho. Realmente eles me adotaram, me geraram no coração. Então isso me curou muito. Lógico que teve processos de cura e que o Espírito Santo me curou e está me curando até hoje. Mas você que está assistindo hoje, todo mundo é ferido, sabe, Peter? Nós estamos numa guerra e todo mundo é ferido. Mas eu quero dizer para você que a sua maior ferida pode se tornar em Deus a sua maior mensagem. Quando você permite com que o amor de Deus te encontre, quando você vive uma experiência de amor com Deus, a sua maior ferida pode se tornar a sua maior mensagem. As suas feridas de dor podem se tornar as suas marcas de vitória. Que maravilha. Percebeu que o programa hoje vai ser uma paulada, né? Se eu fosse você, não saía daí não, tá bom? O Thiago, com que idade você de fato descobriu, ou seus pais falaram, que você era adotado? Com que idade? Que idade você tinha? Mas calma, você vai falar isso no próximo bloco. O padre, só uma perguntinha para o padre. Padre, o que a igreja fala sobre adoção, padre? O que a igreja traz para nós assim sobre esse aspecto tão importante, né? Que é a adoção. Então, é legal que o Tiago, no início ali, ele já falou algo muito importante do que a igreja fala, né? Todos nós somos filhos adotivos, né, em Cristo Jesus. O Evangelho, ele sempre fala e nunca fala que a infertilidade é algo mal. É só lembrar que Isabel era estéril, é só lembrar que Sara era estéril e tantos outros casos de esterilidade. Lembrar também que Jesus teve um pai adotivo, José, você citou, né, Tiago? E o que é que a igreja fala? No catecismo mesmo fala isso, que o Evangelho não fala da esterilidade como mal. Mas assim, o esposo, a esposa, que já tentaram todos os meios lícitos, né, de buscar tratamentos contra a infertilidade, e mesmo assim não conseguem, a igreja fala, lá no catecismo fala, que devem se unir à cruz de Cristo, porque ali na cruz de Cristo é o lugar da fecundidade espiritual, porque foi ali justamente que nós nos tornamos filhos adotivos, na cruz de Cristo, filhos no Filho, Jesus, na cruz. E aí eu falo meios lícitos porque tem os meios ilícitos. A inseminação artificial, a fecundação in vitro, que esses não são aceitos pela igreja. E, é claro, se fosse dar todos o porquê, a gente teria uma resposta bem grande. Mas é importante saber, tem os meios ilícitos e os meios lícitos. Então, a igreja fala que o pai, a mãe ali, o esposo, a esposa, depois de terem buscado todos os meios lícitos e não conseguir, devem, né, podem buscar com um ato de amor, buscar uma criança que foi abandonada, e como o Tiago falou, que recebeu todo o amor ali dos seus pais adotivos. É isso, a igreja pede para que os pais adotivos se cubram a criança que foi abandonada com todo esse amor que merece aquela criança, né? Aproveitando, eu quero só falar uma coisa importante. Eu amo a igreja, né? Eu amo muito a igreja. E foi por conta da fala de um padre, o pároco da paróquia onde os meus pais frequentavam, que eles não tiveram filhos pelos meios ilícitos. E foi isso que fez eles pensarem, concluírem. Então, nós seremos pais adotivos. Eles chegaram no padre, o padre já conhecia toda a história, e o padre falou, olha, a igreja pensa isso, desses métodos. Contou para eles, e foi logo depois, por sinal da providência, por bondade e pela providência de Deus, que eu cheguei até eles.
Então, agradeço à igreja, aos sacerdotes. Então, também na comunidade nós temos essa coisa de rezar pelos sacerdotes, porque também tem a ver com a minha história. Isso aí. É sempre bom, né, gente, caminhar em comunhão com a igreja, tá bom? A gente volta com essa história maravilhosa. O intervalo na Canção Nova também evangeliza, tá bom? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto eu viver, Senhor, o meu viver é teu. Vamos entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor, tá bom? Fica aí, não sai daí não, tá ok? Simbora, vamos lá, banda. Enquanto eu viver, Senhor, o meu viver é teu. Enquanto eu viver, Senhor, quero honrar o que o Senhor me deu. Valente, valente, destemido, totalmente revestido na unção que um dia eu recebi. Transfiguradamente vou sempre seguir em frente pra fazer o que o Senhor pede. Cantarei, falarei o que não vem de mim. Simbora, gente. EP novo no pedaço, hein? Vai lá, Spotify, Meta Vertical, essa música, Dono de Mim, tá bom? Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah. Oh, 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 oh. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Oh, em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, yeah. Quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah. Oh, 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 oh. Isso aí, minha gente. EP Dono de Mim nas plataformas digitais. Aliás, a música Dono de Mim, EP Meta Vertical, beleza? Confere lá não somente este EP, mas todo o acervo musical da Canção Nova está disponível nas plataformas digitais, viu? Então, saiba que cada play que você dá numa música da Canção Nova, você ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando
através da música, tá bom? Então vai lá, plataforma digital, procura lá esses os cantores da Canção Nova, os ministros de música da Canção Nova, tá bom? Falando em ministros de música da Canção Nova, padre, já tem novidade aí no forno, esquentando. Logo, logo teremos novidade do padre Gilberto Carvalho? Opa, tá vindo aí. Estamos preparando lá. Legal. Umas músicas legais. Bacana. E em breve, até daqui, mês que vem, estamos terminando lá a produção. Isso aí. Então, olha lá no meu Instagram, @Padre Gilberto Carvalho, que eu vou estar colocando as novidades, uns pedacinhos das novidades. Repete aí, padre, o endereço lá do Instagram do senhor. @Padre, por extenso, né? Padre Edilberto Carvalho. @Padre Edilberto Carvalho. Tá bom? Você tá rolando no GC aí, Karina? Tá, né? Tá aí no GC. Vai lá, segue o padre. Muito conteúdo legal demais. O padre não é convidado do PHN. Ele faz parte da missão PHN, graças a Deus. Uma baita de uma aquisição, né? É a presença da igreja aqui, sempre com a gente. Então, que bom, viu, E padre? a novidade vamos estrear aqui no programa, né, Peter? Claro, com certeza. Lançamento em primeira mão do padre Gilberto será Do aqui no PHN. programa PHN, tá bom? Então, aguarde aí. Tem trabalho novo do padre vindo a caminho aí. Tá ok? Ó, gente, tô com a camiseta aqui, ó, tá vendo aqui? Medalha, aliás, aqui, ó, do lado esquerdo aqui, medalha de São Bento, vestuário Canção Nova, loja.cançãonova.com, as camisetas bem legais aqui. Essa camiseta aqui, ó, bem levinha para você bater um futebol, fazer a sua caminhada, né? Ir para um lugar bacana aí, vai vestindo a sua fé, beleza? Ó, e fica atento, sempre tem frete facilitado, descontos, sempre a Canção Nova dando um jeito para poder facilitar essa chegada dos nossos produtos até você. loja.cançãonova.com, tá? Último recadinho para a gente voltar ao assunto aqui com o Tiago. A Canção Nova, deixa eu até parar aqui, porque esse recado merece uma atenção especial. A Canção Nova, você percebeu aí, você que nos acompanha já há um tempo, ou talvez você que está ligando agora a televisão, não percebeu, eu vou te falar, a Canção Nova, ela não tem propagandas comerciais, não tem propaganda, né? A Canção Nova, ela sobrevive, o sistema de comunicação da Canção Nova sobrevive da doação do povo, certo? Se você hoje está conhecendo a história do Tiago, é porque alguém que você não conhece patrocinou esse momento, e é bem isso, foi lá, investiu para que você conhecesse essa história, que é maravilhosa. Tá? Então, se você ainda não é sócio da Canção Nova, vem fazer parte dessa família com a gente. Talvez você vai ajudar na vida de muitas pessoas que você nem vai vir a conhecer, né? Então, venha fazer parte, principalmente você jovem, com qualquer quantia. Qualquer quantia. Peter, não trabalho ainda. Você pode ajudar com qualquer valor, tá bom? Então, venha fazer parte desse time com a gente. Você não imagina o bem que você vai proporcionar na vida das pessoas. Talvez você vai conhecer as pessoas que você vai ajudar através da Canção Nova só no céu, né? Então, venha fazer parte dessa família. Como diz o Monsenhor Jonas, venha fazer parte dessa companhia de pesca, tá bom? Dessa companhia de pesca. Então, venha fazer parte aí, clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Venha fazer parte, venha ser sócio da Canção Nova. Ok? Bom, deixa eu voltar a conversar com o Tiago aqui. Estávamos falando, Tiago, dessa realidade, né? Você é um filho adotivo, por conta de todas as dificuldades, né? De toda uma instrução totalmente oposto daquilo que a igreja nos ensina com relação à sua mãe. Sua mãe acabou abrindo mão de criar você e você foi criado pelos seus pais adotivos. Começo com a última pergunta que eu te fiz, falando que você ia responder nesse bloco. Com que idade você descobriu, como você descobriu que você era um filho adotivo? Não por dedução, mas por fato. Não, agora me falaram, ou então agora eu descobri mesmo. Quando foi? Com que idade você tinha? Então, engraçado, como eu estava te falando,
eles sempre me prepararam. Então, eles sempre foram contando que eu não era filho biológico. Eu não deixava de ser filho deles. Muito amado, querido. Meu pai sempre falava assim, e você teve a vantagem, você foi escolhido, né? Nós escolhemos te amar. Meu pai sempre falava isso para levantar minha bola, né? Para me ficar mais... Mas assim, eles sempre me contaram. Então eu lembro ali que 4, 5 anos eu já tinha consciência, eu sou filho adotivo e sei o que é. Não nasci da barriga da minha mãe, mas nasci da barriga de outra pessoa, de outra mãe, e vim parar aqui, que eles estão me amando e são meus pais. Sempre quis ter irmão. Engraçado que a vida comunitária sempre me chamou a atenção, acho que por isso, né? Falava, eu queria ter a casa cheia de gente. Eu não tive irmão, tive irmãos biológicos, mas não tive irmãos adotivos. Então tive meus primos alguns primos eram muito próximos e tudo mais, mas eu sempre quis ter essa vida comunitária. Acho que eu queria ter irmão, gente comigo e tudo mais. Mas eles sempre me contaram, foram me preparando e nem tinha como esconder, porque se eu pudesse mostrar os dois e eu, não tinha como esconder. Então era algo que eles sempre iam já preparando. Por exemplo, tinha 2 anos, eles contavam de uma certa forma. 4 anos, 4 anos, eles contavam de uma certa forma. 5 anos. Quando eu lembro ali 5, 6 anos, eu já sabia, sou filho adotivo. Quando você falou que eles foram te preparando, eu até imaginei que fosse um pouquinho mais tarde, mas foi cedo. Você, uma criança com 5 anos de idade, já saber dessa realidade, com certeza não foi... não deve ter sido fácil, porém a forma com que eles conduziram foi uma forma muito muito carinhosa, e o amor é incrível, né? Ele vem em socorro a todas as coisas que acontecem na história da gente. Mas beleza, Tiago, beleza, filho adotivo, né? Já sabia, já desde pequeno, bem pequeno, 5 anos de idade, você já tinha essa noção. Com todas as marcas, porém, né, lá dentro, né, que precisavam ser trabalhados. Mas, cara, como é que Deus encontrou o Tiago? Como é que foi o processo, o seu processo de encontro com Deus? É engraçado que eu acho que Jesus sabia que eu tinha muita necessidade dele. E por mais que meus pais adotivos me amassem muito, o amor de Deus era aquele que podia ir no mais profundo do meu interior e curar as feridas que existiam ali dentro. E eles eram de igreja, porque, como você falou no primeiro bloco, eles foram se aconselhar com um padre e isso acabou levando eles para a adoção. Então, eles estavam no ambiente de igreja também. Estavam. Mas, então, sempre ali em casa, meu pai, a família do meu pai, por exemplo, meu pai chama Mário porque ele nasceu no mês de maio, que é um mês dedicado à Santíssima Virgem, a Nossa Senhora. Então, uma freira da Santa Casa sugeriu para minha avó paterna que colocasse, ele chama só Antônio, mas ele chama Mário Antônio por conta de Nossa Senhora. E minha mãe, ela chama Beatriz, porque ela também conheceu a minha avó biológica, minha avó materna conheceu uma freira da Santa Casa que chamava Beatriz, e aí ela colocou em homenagem a essa freira, essa irmã religiosa da Santa Casa. Mas ali eles foram um instrumento muito eficaz desse amor, né? E sempre me contando. E parece que Jesus sempre me atraía. Eu era criança normal, mas Jesus sempre me atraía. Eu curtia ir na missa. Eu gostava de ir na missa. Com 8 anos de idade, falei, mãe, eu quero ser coroinha. Aí eu lembro que não tinha vaga para ser coroinha, que a minha paróquia... Partiu de você. Partiu de mim. Deus é muito bom, cara. Né? Não é a gente que escolhe. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, assim, eu vivi essa experiência dessa atração, Jesus me chamando, o amor de Deus me atraindo, essa coisa de Jesus. Meu pai, desde criança, meu pai toca violão, né? Aprendeu de ouvir e tal, toca violão do jeito simples dele, ele tocava as músicas do Padre Zezinho, Utopia e tudo mais, e ali eu fui sendo catequizado. E até uma coisa importante de falar aqui, não terceirize a catequese dos seus filhos. Quando ele tiver 9 anos, eu vou lá colocar ele para preparação para a primeira comunhão. Você precisa catequizar o seu filho de bebê. Não tem que, não, é lá na igreja o padre, a catequista, fulano. Não, é você. Ser pai e mãe também implica, né, ser casado na igreja e ser pai e mãe também implica em educar os seus filhos na fé. Evangelizar os seus filhos. Aí quando ele for receber a catequese lá na frente, ele já vai estar evangelizado e já vai estar fazendo a experiência do amor. Eu gosto muito quando São João Paulo II, que também é baluarte da nossa comunidade, ele diz assim que as famílias são laboratórios de amor. Porque de fato, minha gente,
As nossas famílias devem ser e podem ser laboratórios de amor. Então, aí Jesus me atraía. Mas teve um fato importante. Eu tinha um amigo que tinha um nome engraçado. Não vou citar o nome dele, não. Mas ele me falou que eu participava, então depois me tornei coroinha, participava do coral, ia na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, mas aconteceu um fato que esse meu amigo de nome engraçado falou: Tiago, tem um negócio aqui de quinta-feira que chama grupo de oração. E o grupo de oração lá da paróquia franciscana, que foi meu primeiro santo de devoção, São Francisco de Assis, por conta da paróquia, mas também estudei na escola das Irmãs Franciscanas da Penitência, quando criança. Ali também já tive... Eu lembro que um dia elas levaram a gente para o sacrário, para a capela da escolinha, e ali eu lembro daquele dia, aquilo me marcou. Depois, esse meu amigo falou: Tiago, tem um negócio aqui que chama grupo de oração Vem Viver, da paróquia Santo Antônio Maria Claré. Eu fui um dia, gostei, mas teve um dia que estava rolando um negócio diferente lá. Eu lembro que o salão da igreja estava lotado, tinha 9 anos de idade. E aí, tinha uma salinha, onde tinha a galera orando em línguas e tal. E eu falei: nossa, que negócio diferente, né? Diferente da missa, diferente do rolê da igreja que eu estou acostumado. Aí eu entrei nessa sala, e aí tinha um senhor, que até hoje eu conheço, que é o seu Vicente, junto com uma senhora chamada Neuza. O seu Vicente é casado com a dona Ivone, a Neuza é inclusive conterrânea da minha mãe é de uma cidade pequenininha de Minas Gerais, chamada Guapé, perto de Furnas e tal. E aí eles oraram por mim diante do Santíssimo Sacramento. Eu, com 9 anos, eles impuseram as mãos sobre mim e clamaram o Espírito Santo, o batismo no Espírito. E eu lembro que naquele dia eu senti um negócio muito diferente, que era um coração, assim, a ponto de sair pela boca. O meu corpo estava leve, assim, parecia que eu era um papel. E eu saí dali, parece que as coisas da igreja eram mais vivas. Parece que a missa era algo mais real. Não que não fosse antes. Parece que Nossa Senhora estava muito perto de mim e sempre cuidando de mim como mãe. E aí, naquele dia, com 9 anos de idade, eu comecei a falar em línguas, né, o dom das línguas e tal. E aí, eu já orava em línguas com 9 anos de idade. Então, isso me marcou muito. Foi ali que eu tive a minha experiência de batismo no Espírito Santo, de efusão no Espírito Santo. E não posso deixar de citar aqui que depois, com 11 anos de idade, eu nunca esqueço, um dia eu estava... com 11 anos de idade, eu tive uma professora de inglês. Nesse tempo, a Canção Nova não pegava no canal aberto, lá em Ribeirão Preto. E ela falou assim, era uma fila, olha como que marca, né? Também você que é professor, você pode evangelizar de uma certa forma, nem que seja estratégica. Hoje as coisas são mais difíceis, mas dá para ter uma estratégia. Mas na época ela podia ser mais livre. Aí estava tendo a fila de cantar o hino, ela chegou, me dá seu caderno. Ela pegou meu caderno e falou, e ela via que eu tinha essa sede de Deus, ela falou: estou indo, dia não sei quanto de julho, que era 2003, para a Canção Nova, Cachoeira Paulista, no acampamento PHN. Você não quer ir? E aí cheguei em casa e falei: quero ir. E aí minha mãe não deixou. Aí eu criei um sonho na minha cabeça. Aí com 11 anos começou a pegar a TV Canção Nova, lá em casa, tal, e eu comecei a assistir sempre. E sempre tinha um homem que me chamava muita atenção, por vários motivos, mas extremamente, assim, uma coisa que me chamava muita atenção é que ele era um homem extremamente carismático, aberto aos dons do Espírito, apaixonado pelo Espírito Santo. O nome desse homem é Monsenhor Jonas Abib. Quando eu vi o Monsenhor Jonas Abib aqui nesse palco, porque na época era tudo aqui, a maioria das coisas aqui, orando em línguas, eu falava: meu Deus, que coisa é essa, né? Eu lembro de um acampamento de Pentecostes que eu assisti inteiro e vivi aquele acampamento inteiro. Então, com 9 anos de idade, eu tive essa experiência. A comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, as pregações que eram aqui ministradas, me ensinaram muito. Também tinha a minha base catequética lá na paróquia, toda a questão franciscana e tal, mas essa questão carismática que muito me atraía, muito eu bebi daqui. E foi assim que Jesus foi sempre me atraindo. Aí tive essa experiência com 9 anos, 11 anos conheci a comunidade Canção Nova, criei o sonho, um dia eu vou para a Canção Nova. Com 13 anos viajei a primeira vez sozinho, sem os meus pais. Primeira vez que eu viajei sozinho. Sem os meus pais, foi para onde? Para a Canção Nova. Que essa senhora que orou por mim quando eu era criança, pelo batismo no Espírito, a Neuza, ela orou por mim e fez uma excursão. E minha mãe falou que deixava eu ir com ela, porque conhecia ela. Então, já que é com a fulana, aquela coisa de mãe, eu deixei ir. E vim aqui em 2005, no acampamento de Pentecostes. E foi assim que Jesus sempre me puxou. A misericórdia de Deus sempre me alcançou. E daí, dessa experiência, eu fui crescendo, e sempre sentia desejo de dar minha vida para Deus. Eu tinha uma coisa assim no meu coração,
Eu tinha o desejo de dar a minha vida, ofertar a minha vida para Jesus. Eu queria ser inteiramente dele, eu queria evangelizar. E eu achava engraçado que as pessoas estavam muito satisfeitas na paróquia. As pessoas estavam muito satisfeitas ali, participando do grupo de oração, ou das pastorais, dos movimentos, e eu achava tudo aquilo muito bom. Mas ainda faltava algo. Eu queria dar mais, eu queria estar mais com Jesus. Interessante, desculpa te interromper, Tiago. Você, jovem, presta atenção nisso que o Tiago está falando. Você está na igreja, está envolvido, está indo na missa, final de semana, né? Já está com o seu grupo de jovens ali, frequentando a galera e tudo mais e tal. Você tem isso dentro do seu coração, que a gente costuma dizer que não estar satisfeito com o comum dos homens. Guarda isso, jovem. Se você traz essa inquietação no seu coração, eu não me enquadro nesse comum dos homens. Eu quero mais. Eu quero mergulhar mais. Deus está me chamando para alguma coisa, eu não sei o que é. Ouve isso que o Tiago está falando aí, tá bom? Talvez seja para você. É uma coisa que parece assim, tá bom, mas pode melhorar muito mais. É muito legal estar aqui, mas eu quero mais. Quando terminava as reuniões, eu queria ficar lá junto com todo mundo conversando até 11 horas, meia-noite. Eu queria continuar conversando, eu queria evangelizar, eu queria estar diante de Jesus, eu queria na missa no domingo, não bastava o domingo, eu quero estar mais na missa, quero estar mais na Santa Missa, quero rezar mais, quero conhecer mais. Tanto que eu falei, quando criança, depois dessa experiência, assistia Canção Nova tempo muito, assim, quase 24 horas por dia, quando eu não estava na escola fazendo alguma outra coisa, estava assistindo aqui, assistia tudo, assistia o Cantinho da Criança na época, assistia tudo que tinha. E aí, sempre essa inquietação. E sempre repetindo quase que a mesma frase de São Francisco de Assis. Senhor, já que tem essa inquietação, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? O que o Senhor quer de mim? E procurando, será que eu tenho que ir para essa comunidade? Será que eu tenho que ir para esse instituto, Toca de Assis, que também foi muito importante na minha vida? Para onde eu devo ir? O tempo foi passando e eu comecei a... Aí já posso entrar na história da comunidade. Comecei a, sempre nessa proximidade com a devoção mariana e tudo mais, comecei a rezar o cenáculo nas casas. Comecei a rezar o cenáculo de Nossa Senhora nas casas, sempre levando uma imagem de Nossa Senhora, fazendo o terço, fazendo a consagração, lendo as mensagens que Nossa Senhora deu a um padre italiano chamado Stefano Gobbi, mas também pedindo pelas famílias. A gente sempre fazia um momento ali carismático, rezar. Monsenhor Jonas usa esse termo, carismaticamente, né? Uhum. Nós rezávamos carismaticamente pela família, com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecia e tudo mais. E desse contexto de visitar as casas, levando Jesus, por meio da Virgem Maria, por meio do cenáculo, foi que nasceu a comunidade, visitando as casas. Esse desejo de ir, também tinha muito desejo de ir. Não dá para ficar só esperando, eu pensava, eu quero ir além, eu quero tocar no ser humano, eu quero tocar nos irmãos de rua, eu quero tocar nas pessoas. E também teve algo que, inclusive, me ajudou muito nessa questão, né, de Jesus, por meio de Nossa Senhora, que foi conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Inclusive, um padre, Francisco Amaral, escreveu um livro que é editado pela Canção Nova, a editora Canção Nova, é uma geração consagrada a Nossa Senhora, Totus Tus, livro do padre Francisco Amaral, você pode procurar no site. Loja.cancionova.com. Isso, loja.cancionova.com. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que é para a preparação dessa consagração, né, a Jesus por meio de Maria, que o padre vai, inclusive, fazer a apresentação. Então, sempre vi assim, Jesus... que era o meu rei, o meu Senhor, o amado da minha alma, o Espírito Santo, que eu era apaixonado, o Pai, a Santíssima Trindade, mas Nossa Senhora é sempre muito forte. E ela é a estrela da nova evangelização. São João Paulo II chama Nossa Senhora da estrela da nova evangelização. Não que ela tome o lugar de Deus, nunca. Mas ela nos leva a Jesus. Então, a gente sempre fazia essa evangelização. Depois, a gente começou a fazer o trabalho. Um dia a gente foi se reunir para rezar. E a gente pediu para que Deus nos mostrasse o que Ele queria. E a gente sentiu que Deus queria que a gente fosse aos mais pobres, aos irmãos de rua. E nós começamos a trabalhar com os irmãos de rua. Hoje nós atendemos mais de 140 moradores de rua por semana. A nossa comunidade tem uma história, né? Não dá para contar tudo,
porque nós temos um tempo, mas hoje a nossa comunidade tem um projeto chamado Projeto Rafá, que é um atendimento médico e psicológico gratuito, porque o nosso bairro é um bairro de periferia. E as pessoas podem ser atendidas por um médico ou por um psicólogo. Rafá significa cura. Por um médico ou por um psicólogo, gratuitamente. Nossa comunidade tem uma casa de missão, onde toda semana tem cenáculo de oração, nós promovemos retiros, a gente viaja ao Brasil aí para evangelizar. E tudo isso porque um dia eu me encontrei com ele. Um dia eu fiz uma experiência e entendi que Deus me amava. E muito mais do que saber na minha cabeça aqui que Deus me amava, eu fiz a experiência do amor dele. E o amor dele era maior do que qualquer ferida. O amor dele me acolheu, me amou como eu era. O amor dele me deu esperança. E hoje eu posso contemplar o cumprimento de muitas promessas de Deus na minha vida. Sabe? Você que está em casa, eu posso testemunhar com a minha vida, independente do que você passou até hoje, independente dos seus pecados, independente da sua história familiar, eu posso dizer para você, como um testemunho, que Deus continua sendo fiel, mesmo quando eu não sou fiel. Deus continua me amando, mesmo quando eu viro as costas para Ele. Deus continua acreditando em mim, quando nem eu mesmo acredito em mim. Quero dizer para você que está assistindo esse programa, Deus acredita em você. O céu acredita em você. E em Jesus, você é mais do que vencedor. Não permita com que nada nesse mundo te impeça de viver os sonhos que Deus tem para você nessa terra. E o sonho maior, um dia nós vamos morar com Ele, Peter. Amém. Porque o céu é o nosso lugar. Amém. Aqui, nós estamos aqui como peregrinos. Mas um dia nós vamos voltar para casa. Lá não vai ter dor, lá não vai ter Covid, lá não vai ter nada disso que a gente passa aqui de ruim. E nós vamos nos encontrar com a porta do céu, que é ela, Nossa Senhora. Eu fico imaginando o dia que eu chegar no céu, eu vou chegar lá porque eu quero chegar lá, você vai chegar também, né? Se Deus quiser. Não, Ele quer, nós vamos dar um jeito. Sim, nós vamos Eu falo, dar um não jeito. é possível, tudo que a gente passa aqui, eu preciso chegar lá. E eu fico imaginando o dia que eu chegar lá. Lógico, né? Jesus está acima de tudo, mas ela é a porta do céu, Nossa Senhora é a porta do céu. Fico imaginando ela olhando para mim e dizendo, Tiago, meu filho, você me deu trabalho. Porque Nossa Senhora é como aquela mãe que fica esperando o filho voltar das baladas, Nossa Senhora está esperando nós voltarmos para casa, como porta do céu. E ela vai olhar para mim e falou, valeu a pena lutar. Porque viver o PHN não é fácil, é luta. Mas ela vai olhar para mim e vai dizer, valeu a pena lutar. Pode entrar, aqui é a sua casa. Você vai viver feliz pela eternidade. Você chegou na sua casa. Quero pedir aqui para os nossos câmeras mostrarem aqui. Tiagão, mostra aqui, Tiago. Esse é o último post que a gente fez aqui no Instagram do PHN. PHN_oficial. Nós falamos de Nossa Senhora. Estamos eu e o Tiago aqui. E Nossa Senhora ali do lado. Nessa foto agora no Instagram, coloca lá seu pedido de oração. Talvez você esteja se sentindo assim. Desamparado. Desamparado do seu pai. Desamparado da sua mãe. Talvez você teve uma decepção afetiva esses dias, talvez era hoje. Nós queremos rezar por você, tá ok? Não esquece de deixar seu comentário. Vem Espírito Santo, prepara o nosso coração com essa vontade de ser santo. Eu quero, Senhor, eu quero ser santo. Revigorado, revigorado, a dor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado, a dor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade